Estamos no ano 57, contando a história da igreja, dos judeus, porque a nossa raiz é judaica. Então, eu estou contando a história dentro da palavra de Deus, sem puxar pro credo religioso desta ou da outra denominação. Então, sem puxar nada, apenas mostrando e estudando a Bíblia Sagrada. Para isso, eu estou usando a Bíblia judaica completa, estou usando a Bíblia Stuttgartense, estou usando a Bíblia em ordem cronológica dos fatos e também a João Ferreira de Almeida corrigida. Então, vamos lá? Vamos ver o que os apóstolos fizeram, o que Paulo ensinou e como a igreja se comportou durante esse ano de 57? Vamos ver o que virá pela frente. Fica comigo, porque estou aprendendo e me deleitando muito com este trabalho. E você? Escreva nos comentários, quero muito te dar o meu coração. O apóstolo Paulo já ensinou sobre as promessas, sobre a lei de Deus, sobre Yeshua HaMashiach, o Messias ungido de Deus. Já desfez os equívocos da igreja de Corinto, que estava vivendo a respeito dos dons. Já explicou aos crentes da Galácia sobre o que é lei de Deus e o que é lei do pecado. Já resolveu aquele problema específico que alguns, não todos, alguns dentre o povo se encantaram com a religião judaica por não se darem conta que toda a Torá e os profetas é sombra dos bens futuros. Não se dando conta disso, quiseram ficar lá no passado. E a Torá e os profetas apontam e nos leva para o Rei Jesus, o Rei da Glória e o reino de Deus, que é eterno. Quando Yeshua veio nos ensinar, pregar a Torá para nós, ele falou assim: olha, eu estou agora mostrando um novo endereço que vocês vão, a Nova Jerusalém, o reino de Deus. Ele veio aqui pregar o reino de Deus. Esses alguns estavam abandonando os ditos da pregação do evangelho feito pelo pregador Paulo, que ensinava tudo com base na Torá e os profetas. E aí eles estavam seguindo puramente a lei seca e fria, sem a contextualização. A Torá, com todos os seus ensinos, e os profetas, sem o Messias, é como uma linda Ferrari sem motor, que não nos leva a lugar nenhum. As constituições divinas e todas as promessas fazem parte de um todo, e por isso Paulo disse ao pastor Timóteo, antes de viajar e deixá-lo na liderança da igreja em Éfeso. Ele disse, 2 Timóteo 3, 14 a 17, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, toda,
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído e para toda boa obra. O apóstolo sabia o que estava falando, e nós sabemos por que ele estava preocupado em instruir Timóteo. Aonde Timóteo estava era um local de muita idolatria. Mas acontece que no judaísmo existem aqueles, não todos, aqueles que querem se justificar apenas observando todos os 613 mandamentos da lei e dos mandamentos. Já no cristianismo, um outro extremo. Do mesmo modo, alguns querem se justificar apenas crendo em Jesus, sem fazer absolutamente nada, esquecendo-se que a graça não foi de graça. E Jesus, para rebater isso, diz para estes alguns cristãos. Lucas 14, 25 a 28. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Agora, quando ele disse isto, olha, voltando-se, aborrecer seu pai, sua mãe, você acredita que alguns, sempre alguns, né, acham que Jesus estava desvalorizando seus familiares. E quando se convertem, vão contra eles, saindo de suas casas, com pretexto de humildade, mas com ar de quem está em lugar superior. Em Lucas 14, 24 a 25, Jesus está falando das crenças que nossos familiares introduziram em nossas mentes com os seus ensinos errôneos, não porque eram maus, mas porque não tinham conhecimento. Era o que eles podiam dar para a gente. E agora, aqueles que seguem Jesus está sendo eleito para ensinar toda a sua família. O que significa seguir Jesus de verdade. E por isso está escrito, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Jesus não nos alcança para que sejamos salvos sozinhos, mas para ajudar os outros a alcançarem esse tão grande milagre, porque a salvação é o maior de todos os milagres. Não podemos pegar textos fora de contextos. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, 13 e 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha aqui, Paulo falando
que ele perseguia a igreja por causa de crenças. E aí, Atos 26, do 9 a 11, diz: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, daquela elite sacerdotal, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Paulo está dizendo que cometeu muitos erros, com base nas tradições equivocadas que até hoje se opõem à lei de Deus, à Torá e aos profetas. Os Gálatas estavam abandonando o Messias e seu sacrifício para observarem apenas a Torá e manter um status religioso através da circuncisão. E não era isso que o apóstolo Paulo havia pregado. Quem obedece às leis, não matar, não adulterar e etc., obedecem porque amam a lei de Deus e querem ser como o Pai. Nossas obras testificam a nossa fé, porque, como diz Tiago, que pastoreava a igreja de Coríntios, sem fé, fé sem obras é morta. E quando Paulo acabou de escrever e ensinar, os romanos que estavam na igreja de Roma saiu em viagem. Paulo recebeu, antes de sair de viagem, 3 profecias que lhes mostrava o que ele ia passar em Jerusalém, caso fosse para lá cumprir a obra da pregação do Evangelho. Mas ele decidiu dar sua vida em troca de cumprir tudo o que Yeshua lhe havia confiado. Atos 21, 10 a 14 diz: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou até Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Aí, Atos capítulo 20, verso 4 e 5 diz: E acompanhou-os até a Ásia Sópater, de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco, segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, e Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade.
Esses irmãos acompanharam o apóstolo Paulo para poupar-lhe um pouco mais a vida. Em Troade, comemorou a Páscoa com os irmãos, ficando ali até se cumprir 7 dias. Os 7 dias que é da Páscoa. Atos capítulo 20, verso 6, que agora eu estou no capítulo 20, então todos os versículos que eu for citar é do capítulo 20. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Paulo cumpria e ensinava seus discípulos a fazer o mesmo em relação às festas bíblicas. As festas bíblicas não mudaram em nada, continuam por toda a eternidade, porque Deus, o próprio Deus, diz sobre elas que são ordenanças de estatutos perpétuos. Mas é uma pena que as festas promovidas nas igrejas evangélicas estão bem longe de serem bíblicas. Elas estão mais para festas de elite do que festas bíblicas, exatamente. Assim acontece a Páscoa, no dia seguinte asmos, onde se oferece a primícia da cevada, dando início a 7 dias que não se pode comer nada com fermento, no hebraico, hametz. No primeiro dia de asmos, inicia a contagem do Homer por 7 semanas, vindo no 50º dia a festa das semanas, festas Hag Shavuot em hebraico, ou Pentecostes em grego. Mas você já viu as igrejas pentecostais comemorarem Pentecostes? Você já viu alguma festa dedicada, chamada Festa de Pentecostes, nas igrejas pentecostais? Ou você só vê Festa das Irmãs, Festa dos Adolescentes, Festa dos Jovens? Nós precisamos fazer uma techuvá e voltar, enfiar o nariz, assim, a cabeça na Bíblia e aprender com os apóstolos, com a igreja primitiva. O versículo 7 de Atos 20 diz: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Quando a palavra de Deus, na nossa tradução, diz e no primeiro dia, como está assim sua tradução, né? Pois é. E te disseram que esse primeiro dia é domingo, né? Preste atenção nisso, porque não é. Porque o primeiro dia da semana judaica é Yom Rishon. Esse nome é derivado da palavra hebraica cabeça. Rosh, Rishon, vem de Rosh. E poderá conduzir nossa semana. Rosh, cabeça, primeiro dia, é o cabeça dos dias da semana. Sabendo disso, acho que devemos dar nosso melhor no primeiro dia da semana, fazendo um belo planejamento do que queremos alcançar antes do dia de descanso. Até porque Elohim descansou no 7º dia, porque havia concluído seus afazeres da criação.
Então, o primeiro dia é Yom Rishon. Esse dia que eles estão comemorando é o primeiro da semana. O segundo dia judaico ou bíblico é Yom Sheni e vem de 2. Shanaim. O terceiro dia é Yom Shelishi e vem de 3, Sheloshá. O quarto dia judaico é Yom Revi'i, que vem de Arbá, número 4. O quinto dia é Yom Hamishi, vem de 5, Hamishá. O sexto dia é Yom Shishi e vem de Shishá, 6. O sétimo dia, não tem que dizer sétimo dia, há uma exceção para essa regra. Podia ser Yom 7, né? Mas não. No sétimo dia, há uma exceção para a regra da contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, chama-se Shabat, que é sábado. Entende-se ser o sétimo e último dia da semana judaica. Não é chamado de acordo com o número para nos chamar atenção. Então, se chamar de acordo com o número, não chama atenção. Então, para que se cumpra o que Adonai nos ordena. Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do Shabat, para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás no Shabat nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O dia de descansar com sua família, amigos e empregados é o Shabat, que significa literalmente ele parou. Mas infelizmente, e de propósito, alguém teve a ideia tendenciosa de eliminar a influência judaica de descansar no sábado, dita por Adonai e ensinada pelo nosso mestre Yeshua HaMashiach, e assim mudaram o sábado para domingo. Continue estudando comigo, que mais adiante você saberá quando e por que o domingo entrou em nossas igrejas e calendário. Agora vamos então para o verso 20 do verso 7 do capítulo 20 de Atos. Explicando então, Vayehi Berhat HaShabat. Isso é o que está no original. Quando diz aqui, ó, no primeiro dia, né? E no primeiro dia da semana, no original está escrito Vayehi Berhat HaShabat. Ou seja, Motzei Shabat, que quer dizer no primeiro dos sábados e não no primeiro dia
para chamar de domingo. Mas no primeiro dos sábados é que Paulo estava festejando a Páscoa. No contexto grego, Shabbaton, que pode ser traduzido por sábado ou semana, dependendo do contexto. Então, uma vez que Shabat é apenas um dia, se refere que, findando o Shabat, já inicia Yom Rishon, que é o primeiro dia da semana. Dia de trabalhar. Vamos lá para Gênesis 1, capítulo 1, verso de 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas na face da terra e do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro de Yom Rishon, do primeiro dia. Então, o primeiro dia é um dia de trabalho. O primeiro dia deve ser para pôr luz nos demais, fazendo um bom planejamento semanal, se quisermos ter sucesso. O Shabat, ou sábado, é contado como festa para ser comemorado, como um encontro semanal com Adonai. E é neste dia de encontro com Deus que o culto de adoração a Deus tem que acontecer. Se bem que a igreja fazia os serviços todos os dias, não só no Shabat, mas todos os dias tem serviço na igreja primitiva, diariamente de manhã e à noite. O apóstolo Paulo comemorou com seus discípulos da mesma forma como Jesus comemorou com seus discípulos também. Ambos obedeceram o que diz a Torá. Deuteronômio 16, verso 1 a 9. Guarda o mês de Abib, Nissan, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, o Nissan, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos, também da carne que matarás à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás
pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás no 7º dia. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciará a contar as 7 semanas. Aquelas 7 semanas, 49 dias do Homer, para chegar no 50º dia, que é Pentecostes. Então, você vê que Paulo estava cumprindo com os irmãos na íntegra a Torá. Atos 20, verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Motzá e Rachabá, na tradução de Davi H. Stern, tanto em português como em alemão, diz ser o primeiro dos sábados, que em nossa língua portuguesa pode não fazer sentido, mas no contexto judaico, por se tratar de haver luzes no local, significa que houve a cerimônia de Havdalah, onde se acende velas ou tochas para separar o Shabat de Yom Rishon, primeiro dia, que acontecia no pôr do sol. E Paulo começou a pregar o evangelho e estendeu o sermão até meia-noite. Então veja o que aconteceu. No verso 9 diz: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aí eu diria: Eutico, não havia um lugar melhor para você dormir, não é? Quando Eutico caiu, Paulo não gastou o resto da noite fazendo esse tipo de pergunta que acabei de fazer. Também não perdeu tempo acusando os pais do jovem, nem responsabilizando a congregação pela tragédia. Veja o que diz o verso 20. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, abraçou e a vida voltou ao jovem. Após ressuscitar Eutico, Paulo subiu e continuou os serviços do culto ao Senhor. O verso 20, capítulo 20, verso 11 e 12 diz: E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, ficaram muito felizes. Houve uma grande alegria naquela noite. Atos 20, verso 13 a 16, a gente vai ver que Paulo viaja de Troade a Mileto. Os amigos partiram de Troade em navio. Paulo foi por terra até Assos, onde o receberam a bordo. Acredito que devia ter sido uma estratégia para lhe assegurar a vida um pouco mais. De Assos, navegaram até Mitilene, localizada a 80 quilômetros ao sul de Troade. Passaram de fronte a Quios, aportaram em Samos e em seguida chegaram a Mileto, um porto a 50 quilômetros de Éfeso. Paulo não quis se atrasar em Éfeso, estava desapontado por não ter encontrado Tito, conforme haviam combinado. Assim se apressou para chegar em Jerusalém e não perder por nada a festa de Pentecostes, ou seja, a festa das semanas, ou seja, em hebraico, Hag Shavuot. Para ver como Paulo, que aprendeu com Jesus, como ele mesmo diz ser seu imitador,
cumpria a Torá, vou citar a escritura que ele estava obedecendo, que era Deuteronômio 16, verso 10 a 12. Eu já citei versos de 1 a 9, né, Deuteronômio. Agora eu vou citar o verso 10 a 12. Depois celebrarás a festa das semanas, festa Hag Shavuot, no hebraico, ou Pentecoste, no grego, ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Festa de Pentecoste, ou seja, festa das semanas, ou em hebraico, Hag Shavuot, diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta do Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo passou pela Macedônia e, encontrando ali Tito, se animou de novo, com as boas notícias que Tito tinha trazido sobre a igreja de Coríntios, exceto alguns que causavam contínuos problemas para Paulo. Paulo defende seu ministério e apostolado, incentiva os irmãos a permanecerem firmes, dizendo, 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, parte A. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância, o bom cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Paulo tinha habilidades naturais e fora treinado nas Escrituras do Primeiro Testamento sob a orientação do excelente Rabino Gamaliel. Isso podemos ver em Atos 22, 3. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, cidade que é Jerusalém, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus como todos vós hoje sois. Atos 20, verso 17 diz, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. O apóstolo Paulo os chamou para se despedir deles, olhar nos olhos de cada um e passar as últimas instruções para que sigam em frente nesta dura empreitada que é a ministração do Evangelho de Cristo. Assim como toda despedida, esta também teve beijos, abraços e lágrimas. Na despedida de Paulo divide seu discurso em 4 partes, num paralelo com as atitudes de Moisés antes da sua partida para Jerusalém Celestial. Primeira parte, Paulo recapitula o passado. Atos 20, verso 18b a 22. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo tempo me portei
no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda parte do discurso de Paulo, Paulo revelou seus sentimentos quanto ao que poderia encontrar pela frente e os encorajou, lembrando a todos que o maior motivo da animação é que o Evangelho chegue em todas as partes para a libertação e salvação. E nós podemos dizer hoje: obrigada, apóstolo, chegou até nós. Atos capítulo 20, verso 22 a 27, diz: E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho na minha vida por mais preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A terceira parte do sermão de Paulo, da despedida, foi que Paulo não mentiu, como muitos fazem, pregando que se a pessoa vier para Cristo, terá saúde, casa, comida, carro na garagem, mas os advertiu sobre os perigos que enfrentariam após sua partida, pregando em todas as partes, e dá as últimas recomendações dizendo, verso 28 a 35, Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que entre vós mesmos se levantarão homens que levarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que ninguém cobiceie a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e a recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em quarto lugar, como é de costume, Paulo sempre estava ensinando, fazendo. Então, o que ele faz para nos ensinar? Se ajoelha para orar.
versos 36 a 38 diz: E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se-lhes ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Paulo estava determinado, queria completar a carreira do seu ministério sem se desviar dele, sem maquiar o evangelho, sem pregação de mentiras, mas pregando um evangelho puro e cristocêntrico. Amém.